Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso devocional semanal. Hoje o Salmo 62, o poder pertence a Deus. Estamos aí numa semana acelerada, muitas atividades, mas eu não poderia deixar de gravar para vocês esse momento em que nós podemos ter na quinta-feira um tempo diante da palavra do Senhor, contemplando os salmos que Ele deixou para cada um de nós, para nossa motivação, para nossa instrução. Vamos lá, informações primárias. Você sabe que nós já encontramos no cabeçalho essas informações. Esse salmo é mais um salmo de Davi, também entregue ao dirigente de música, mas com o detalhe de que a melodia que deveria ser utilizada é a melodia composta por Jedutum. Quem é Jedutum? Jedutum foi um levita, um dos diretores de música, trabalhou ali junto com Amã, também com Asaf, e nós encontramos a história de Jedutum, ou então essas informações que eu estou dizendo, de forma mais detalhada, no livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas. E você tem aí os textos sendo mostrados para você na tela. Jedutum, ele compõe não apenas a melodia desse Salmo 62, mas o mesmo, creio eu, que tem ocorrido no Salmo 32 e no Salmo 77. Também costumamos tratar aqui do contexto em que o Salmo foi escrito. E não existe aqui um contexto exato sendo apresentado para nós. Mas certamente foi em uma daquelas duas situações de maior perigo que Davi correu, sendo ou perseguido por Saul, ou então sendo perseguido por seu filho Absalão. Nós já tratamos em vídeos anteriores, salmos anteriores, sobre essas perseguições. E aqui eu creio que você já esteja instruído sobre elas. Então, esse salmo pode ser aplicado a uma ou a outra daquela situação. E o principal é que nós podemos trazer para as nossas vidas quando também nós somos perseguidos e temos o nosso coração sendo afligido, sendo abalado. E encontramos a firmeza, a rocha, onde nós podemos nos escorar, que é o nosso Deus. Davi, enfim, aprendeu a ser aquilo que na gíria nós chamamos de cascudo. Ele se tornou um homem cascudo, um homem resiliente, difícil de ser derrubado, difícil de ser abalado, difícil de impedir que ele trabalhasse e servisse a Deus. E é assim que nós devemos também nos tornar pessoas resilientes, que apesar dos ataques, das circunstâncias, continuamos realizando a missão pela qual Deus nos chamou. E esse salmo nos ajuda a isso, a encontrarmos essa firmeza. A divisão didática, vocês sabem que eu costumo utilizar a própria pausa que o autor colocou no seu poema. E aqui nós encontramos essa pausa mais uma vez, tanto no final do versículo 4 quanto no final do versículo 8. Nós temos essas duas pausas, portanto eu divido esse salmo em três partes. A primeira parte, uma estrofe, a segunda parte, uma outra estrofe, e ao final, então, uma conclusão. Seria uma terceira estrofe, mas uma conclusão. Por que uma conclusão? Quando você olha o versículo 1 e 2, ele se repete no versículo 5 e 6. Então, a primeira parte você tem uma introdução, versículo 1 e 2. Na segunda parte você tem uma introdução, versículo 5 e 6, em que se repete a mesma introdução do 1. E ao final, na terceira parte, você não tem essa repetição dessa afirmação que nós encontramos no 1 e 2, no 5 e 6. E, portanto, seria uma conclusão. Vamos lá ao Salmo 62, faço a leitura, então, do versículo 1 ao versículo 4, que contempla essa primeira parte do Salmo. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra o homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência, deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Então aqui nós vemos Davi apresentando a índole desses homens, desses ímpios, dessas pessoas más, dessas pessoas perversas que não temem a Deus. E aqui fica exposta a arrogância deles. O que é índole? Índole são traços característicos de uma pessoa, aquelas qualidades que o distinguem das outras pessoas, ou seja, o seu caráter, engloba a sua forma de agir, as suas inclinações. Versículo 1 e versículo 2, como eu havia mencionado agora há pouco, é uma introdução dessa estrofe. E expressa a Deus, então, que Ele é o recurso
daquele que teme a ele, daquele que é oprimido, daquele que busca a justiça. Deus, então, é a rocha e a salvação dessa pessoa. E diz aqui nessa primeira introdução, dessa primeira parte, da introdução dessa primeira parte, de que não seria o salmista abalado demais, porque ele tem em Deus a sua rocha. Depois, Davi passa, então, a descrever, né, passa a inquirir, né, a indagar ao perverso por que dessas ações. Até quando vocês vão tramar contra mim, diz Davi, né, contra o homem, ele diz o homem, mas ele está se referindo a ele próprio. Até quando vocês vão tramar contra mim? E então, no versículo 3, nós encontramos aqui algo que eu preciso destacar, que eu preciso esclarecer a você, que é uma divergência de tradução. Se você olhar na Bíblia Almeida, Revista Atualizada, ou na NVI, ou nas Bíblias que seguem essa linha de tradução delas, né, você vai encontrar então aqui, aliás, você não vai encontrar aqui essa frase, sereis mortos. Mas se você ver a Almeida Corrigida, ou Almeida Corrigida Fiel, você vai encontrar sereis mortos. A outra divergência de tradução, se você ler na Revista Atualizada, na NVI, você vai encontrar se referindo a essas paredes caindo, essa sebe caindo, né, essa planta viva, né, essa cerca viva caindo, se referindo a Davi. Né? Ele como sendo a parede que está caindo, que está sendo atacada, uma parede que já está caindo. Né? Já na Corrigida Fiel diz não, que aqueles homens que estavam atacando Davi seriam essa parede caindo, seriam essa sebe caindo, ou seja, vocês estão sendo destruídos, não estão vendo e continuam se enfiando nessa história de tramar contra mim. Bom, resumindo, essas divergências não farão grande alteração na mensagem principal, naquela afirmação principal do Salmo, de que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa salvação, e Ele é sim o Todo-Poderoso, e não nós, seres humanos. Versículo 4, o salmista se ocupa em mostrar o que ocupava, ficou bom isso, né? O Davi, então, ele direciona, né, a sua escrita, mostrando o que ocupava a mente desses homens, né? Eram pessoas que constantemente eles ficavam tramando, né? Constantemente eles ficavam pensando formas de tirar Davi do seu trono, de tirar Davi da sua excelência, da sua posição de líder de Israel. Eles ficavam ali, né, o dia todo, era isso que preenchia a sua mente. E ali eles ficavam formulando então mentiras, praticavam a falsidade, porque com a boca eles acabavam elogiando Davi, mas no seu coração eles odiavam, né, eles maldiziam Davi. Esses homens viviam esse inferno pessoal, né, de ficar com a sua vida toda ocupada em destruir a vida do outro, quando eles próprios estavam sendo destruídos. A segunda parte, nós vemos Davi descrevendo a índole dos justos, né, daqueles que são justificados em Deus, daqueles que são tementes, que buscam obedecer ao Senhor. E esses homens são marcados, então, pela humildade e pela dependência de Deus. Faço a leitura do versículo 5 ao versículo 8. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Veja que é a repetição do versículo 1 e do versículo 2. Versículo 7. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Aqui Davi, então, mostra a índole daquele que é justo, daquele que é temente a Deus. Você viu, então, no versículo 5 e 6, a repetição do versículo 1 e 2, com uma ligeira mudança. Lá no versículo 1 e 2, Davi diz que ele não seria abalado demais. Já agora no versículo 6, aumenta-se a confiança e ele diz que não seria abalado. Não é demais, ele não seria abalado com o ataque dos seus inimigos, porque a sua fortaleza, a sua salvação é Deus. Também no versículo 7, nós encontramos Davi dizendo que a sua glória, na verdade, não estava nele, mas a sua glória era Deus. Veja que não existe uma falsa humildade. Ele não fala, não tenho glória nenhuma. Sim, ele tem glória, mas essa glória é a glória de Deus e não dele próprio. Davi, então, convida o povo
E nesse convite ele instrui o povo de que eles deveriam agir como ele está agindo, jamais serem abalados, porque dependem de Deus. Eles deveriam derramar os seus corações, que estavam então sendo afligidos, diante do Senhor, e continuarem de forma firme e resiliente a agirem cumprindo aquilo que Deus determinava que eles fizessem. Por fim, nós encontramos então Davi descrevendo a índole de Deus. A índole do Senhor é justiça, Deus é santo e Deus é justo. Vamos ver o versículo 9 ao versículo 12. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o seu coração, ou o coração. 11. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Quando nós olhamos aqui então para essa última parte, não temos aquela introdução que nós encontramos na primeira e na segunda parte, nós vemos um Deus justo, santo, enquanto o homem, na verdade, diz o versículo 9, aqueles que têm uma condição mais humilde são fracos e passageiros, né? É isso que a palavra vaidade aí significa no hebraico. Um vapor, algo fraco, algo passageiro. Já aqueles que são mais abastados, eles não passam de mentira. Ou seja, eles esbanjam uma força, um poder que eles têm ou que são, quando na verdade não possuem nem são nada. Se colocar os dois numa balança, é interessante essa figura que ele mostra, pode colocar os dois em balança e do outro lado não ter nada na balança. E mesmo aquele lado que não tem nada ainda vai ser mais pesado do que eles, porque eles não valem absolutamente nada, né? Tudo é vaidade. Você já viu um livro na Bíblia que fala sobre isso, né? Sem Deus. Com Deus, o peso é muito grande. Versículo 10. O temente a Deus deve se valer, ou não deve se valer, em hipótese alguma, da opressão, da usurpação. E mais, se os seus bens aumentam, sejam bens intelectuais ou materiais, de maneira alguma ele deve se iludir, porque ele não pode pôr a confiança nesses bens, porque também não são nada. Em quem nós devemos pôr a nossa confiança, que é o nosso refúgio e salvação, é no Deus poderoso, criador e sustentador de todas as coisas. E ele é quem retribuirá ao final, conforme a maneira que cada um age e conforme a obra que cada um realiza. Deus é santo, Deus é justo. Nós somos nada, mas em Deus você é muito forte e muito poderoso para realizar a obra do Senhor, para a honra e glória dele. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Semana que vem, na quinta-feira, nós estamos juntos novamente, Salmo 63.